eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Diga comigo: os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Diga: Exércitos. os meus olhos viram o Senhor dos o Exércitos. Senhor dos Exércitos. Então eu quero que você preste bastante atenção nesse pouco tempo que temos. Não que o tempo seja curto, o tempo é pouco. A nossa estadia nessa terra também é por pouco tempo, porque a Bíblia diz que um dia vencerá o nosso período aqui na terra, né? E seremos recolhidos pelo Senhor. Então o tempo, todo o tempo que temos ainda é pouco. E o profeta Isaías não foi diferente. A Bíblia diz que Isaías, ele era primo do rei Uzias, e ele estava no reinado do rei Uzias, ou do seu primo, por um longo tempo. E de repente, não se sabe o período, mas em todo o tempo que o rei Uzias estava em vida, Isaías não exercia o seu ministério. Isaías não exercia o seu ofício. Isaías não trabalhava para fazer a obra de Deus, ou não atendia às necessidades de Deus. Porém, Isaías estava preocupado com uma única coisa: em fazer a sua própria vontade. Isaías era o homem que não podia faltar no meio de alguns comentários. Isaías era o homem que não tinha visão de Deus. Isaías era o homem que nunca tinha ouvido a voz de Deus, porém, por ser profeta, ele não tinha ouvido ainda a voz de Deus falar com ele. Ele tinha temor a Deus, mas não ouviu a voz de Deus. Durante o período do reinado do rei Uzias, Isaías levava o seu ministério relaxadamente. Isaías levava o seu ministério na base da brincadeira, na base da amizade, na base da família. Isaías não tinha um posicionamento, não tinha atitude. E de repente, para que houvesse uma atitude na vida de Isaías, Deus pega e recolhe o rei Uzias. Sabe de uma coisa, irmãos? Assim como aconteceu com aquela viúva, o filho dela morreu para que ela trouxesse Elias na casa dela, para que ela confiasse no poder de Deus, porque ela viu quando Elias fez um milagre, ou lançou uma palavra profética, e ela teve uma vida de prosperidade. Porém, ela ainda não havia experimentado o que era viver um milagre da ressurreição. E é isso, irmãos, que Deus quer fazer nos últimos dias, em todas as igrejas. Nós vemos que as igrejas passam por um período de fraqueza espiritual. A igreja hoje crê num vidro de azeite, crê numa toalhinha, crê numa fitinha, crê em tantas coisas, mas não se crê em Deus. Porque hoje o que se ministra, ou o que se ensina nas igrejas, é as pessoas crerem em objetos. E isso, irmãos, é ruim para a obra de Deus, ruim para a igreja, porque as pessoas habituam-se em objetos. Nós já deixamos essa vida, né? De andarmos com um terço, de andarmos com a imagem de alguma coisa na carteira, de andarmos com água benta, de andarmos com tantas outras coisas. Nós já saímos
dessa religião. Já abandonamos isso. O azeite está aqui, ó. Nós vendemos o azeite.